Olá, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Seria um dia de um culto de oração aqui na nossa igreja ou na casa de um dos queridos que normalmente cedem para que a gente ore com eles, ore por eles e oremos uns com os outros. Então, mesmo não podendo presencialmente fazê-lo, eu quero pedir aqui que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Deus possa lhe guardar, lhe proteger, livrar-lhe de todo mal. Bem, nós não temos a oportunidade de orar uns com os outros aqui, mas temos a oportunidade de compartilhar um pouquinho a respeito de princípios, coisas da palavra do Senhor. E eu quero levá-lo à leitura no livro de 1 Reis, lá no Velho Testamento, no capítulo de número 8, os versículos 33, 34 até o 40, ok? O texto ele é um pouquinho extenso para a gente ler aqui, então eu vou pedir que você leia aí em sua casa, no seu aconchego, e eu aqui vou ministrar na medida do possível, versículo por versículo. Você terá a oportunidade de acompanhar e juntos aprendemos um pouco mais como servir ao Senhor de maneira mais objetiva, que honre, glorifique e exalte o nome do Senhor, ok? Então vamos lá. Bom, esse texto de 1 Reis, capítulo 8, do 33 ao 40, ele é um trecho cuja narrativa é parte da oração que o rei Salomão faz lá em Israel. Lembrando que o rei Salomão é o terceiro rei. O primeiro é Saul, o segundo é Davi, pai de Salomão, ele Salomão terceiro. Então esta é parte da oração que o rei Salomão faz por ocasião da inauguração da construção do templo ao Senhor. E ele nos permite visualizar aqui alguns elementos que eu julgo serem imprescindíveis na nossa relação com Deus. O primeiro elemento imprescindível nessa nossa relação com Deus, queridos, está no versículo 33, que é a conversão. Veja, o 33 diz assim: quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti, essa conversão, ela se repete no versículo de número 35 também. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados. Veja, o que é converter? Converter vem de conversão. Conversão é mudar de rumo, mudar de sentido, mudar de direção. Todas as pessoas que têm carteira de habilitação, em tese, sabem o que é uma conversão. Você precisa fazer uma conversão à direita. Você precisa obrigatoriamente mudar o sentido que você vem com o seu veículo, fazendo à direita. Conversão à esquerda. Você vem e muda de rumo, muda de sentido, muda de direção, porque você faz uma conversão à esquerda. Tá? Isso é uma conversão. É mudar conceitos, mas principalmente, biblicamente falando, conversão é mudar de vida. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento dessa oração que eu quero destacar, que é imprescindível na nossa relação com Deus, que também está no versículo 33 e que se repete no versículo 35, é a confissão em nome do Senhor. Ou seja, é uma confissão do nome do Senhor. Ou seja, é uma pública profissão de fé, de um compromisso de vida que se tem com Deus. Porque o texto diz assim, depois de confessar o pecado, no verso 33, de orar, suplicar a ti nesta casa. Veja, quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido dos inimigos, se converter e confessar o teu nome, não é a questão apenas de confessar o pecado, mas de confessar o nome do Senhor. Isso revela, isso demonstra uma fé no Senhor, um compromisso de vida com Deus. Isso envolve uma relação monoteísta com Deus.
O terceiro elemento, são 4, o terceiro elemento, que é imprescindível na nossa relação com Deus, e que eu quero extrair aqui de 1 Reis 8, de 33 a 40, que é a oração de Salomão na consagração, inauguração do templo ao Senhor, também está no versículo de número 33. E aí, ela se repete no versículo de número 38, que é a oração e a súplica. Suplicar é pedir de maneira humilde, mas intensa. É implorar, é rogar a Deus por seu favor a nós, que somos os suplicantes. Somos aqueles que humildemente pedimos com intensidade, que imploramos. Suplicar é implorar que Deus derrame sobre nós seus favores, sua graça. O quarto elemento que eu quero destacar como imprescindível nessa nossa relação com Deus, ainda está no versículo 33, mas agora ele se repete no verso 34, no verso 36 e também no 39, que é o perdão de Deus para nós, o perdão de Deus aos nossos pecados que, sincera, verdadeira e genuinamente, nós os confessamos. O 33 a gente já leu, não citou aqui, mas o versículo de número 34 diz assim: ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo. O versículo de número 36 diz assim: ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos. E o versículo 39, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa. Então, o pedido que Deus nos perdoe. Erramos, falhamos, confessamos sinceramente o nosso erro e pedimos que Deus nos perdoe. Agora, queridos, eu quero que nós observemos os motivos pelos quais Salomão dirige a Deus a sua oração e a sua súplica, ou os motivos pelos quais ele faz a sua intercessão a Deus. O primeiro está no versículo de número 33 mesmo, pelo perdão de Deus ao pecado do povo, aos feridos causados e aos ferimentos causados como consequência desses pecados. Olhem para o versículo 34, outro motivo: fazer voltar o povo à sua terra, ou a restauração da vida do povo. E aí, quando a gente fala de vida do povo, a gente fala da vida, da casa, da agricultura, do trabalho, das relações sociais, da relação familiar. Nós entendemos que esses são motivos para nós orarmos ao Senhor, inclusive nos dias de hoje, ou principalmente nos dias de hoje, para Deus restaurar a saúde, a paz, a família, o emprego, o sustento. São motivos, são situações, são razões pelas quais nós podemos e devemos orar ao Senhor. Olhem para o versículo de número 35. O outro motivo é a falta de chuva, ou questões agrícolas e de sobrevivência, de sustento de vida e pelo alívio da aflição que isso causa nas pessoas. Era uma região agrícola, uma cultura agrícola, então eles oravam para que Deus mandasse chuva. Era uma região, é ainda uma região desértica. Então, orar para que Deus mandasse chuva para que o povo tivesse como plantar, como colher depois o crescimento, enfim, da agricultura. Pois é, nós temos os nossos empregos, nós temos as nossas situações de sobrevivência com questões trabalhistas, com salários. Então precisamos orar para que Deus abençoe também as vendas, as compras, as importações, as exportações, o comércio, a indústria, a prestação de serviço. É o que eles tinham lá, o que nós temos aqui. Precisamos orar da mesma maneira. Outra razão, outro motivo, olhem para o versículo 34. Havia fome na terra, ou problemas com a produção de gêneros alimentícios. Também havia peste, havia crestamento. Mude fala que crestamento é o mesmo que uma praga. Havia ferrugem na lavoura, ou gafanhotos, larvas, inimigos, doenças, ou seja, um caos. Também acidentes naturais, tragédias que podiam se abater sobre a vida do povo. Percebam quantas razões, quantos motivos Salomão tinha para orar ao Senhor e que nós também podemos e devemos tê-los para orar, para buscar o nome do Senhor. Olhem para os versículos 38 e 39.
Outro motivo, retribuição individual, pessoal, de cada um mesmo, segundo suas vidas com o Senhor e à luz das suas ações. Por exemplo, olhe para o versículo 38. Salomão diz assim: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para o rumo desta casa. 39. Ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos. É uma oração para Deus tratar individualmente com cada um de nós dentro da sua realidade. Os versículos de número 41 e 43, até pelo estrangeiro, que óbvio, teme a Deus, Salomão dirige a sua oração e súplica. Ou seja, há aqui, da parte de Salomão, uma intercessão pelo próximo que teme a Deus. Salomão se coloca e pede a favor de pessoas que temem ao Senhor, que não são do povo de Deus, não são nativos do povo de Deus, não são israelitas, mas que estão ali, que moram ali, que fazem parte do reino e que temem a Deus. Salomão pede por eles também. Neste trecho, então, de 1 Reis 8, 33 a 40, nós temos um rei, que é Salomão, que se dirige a Deus em orações, em súplicas intercessórias, pela vida do povo do qual ele também faz parte, e pela vida das pessoas com quem ele convive. Orar, buscar ao Senhor por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelas pessoas que nos cercam na sociedade, pedir pelos nossos afazeres, pelo nosso ganha-pão, pelo nosso sustento, pela proteção, pela guarda. Também pedir pelo perdão de Deus aos nossos erros e falhas. Pedir pela providência de Deus em sustentar-nos. São os nossos motivos, queridos, de oração. Eu espero que você se lembre deles. Espero que vocês e eu, que nós busquemos sempre ao Senhor. Tenha a continuidade de uma boa semana. Convido-os e convido-as para que na próxima quinta-feira, agora dia 7, depois de amanhã, voltemos a nos encontrar aqui. Boa noite, fique na paz do Senhor. Deus te abençoe de maneira muito especial. Um beijo no seu coração. Tchau, gente!